Brasil, esse estranho país de corruptos sem corruptores. Luiz Fernando Veríssimo. E aí, meu caro? A gente mora num país que tem esperança ou num país onde talvez já deixou a desejar há muito tempo? Bom, na minha opinião, eu acho que a gente é especialista em perder oportunidades, Muito bom. tá? Boa visão. Eu acho que nós já tivemos muitas oportunidades perdidas e é um país que tem tudo para dar certo, tem a sua própria geração de riqueza, tem sua geração de tecnologia, pessoas capazes, né? Eu estou falando aqui com uma delas, pessoas que têm uma altíssima capacidade empreendedora. A gente fala até que o, o brasileiro ele é um teimoso, porque as dificuldades são tão grandes em termos de impostos, em termos de regulações. Ele insiste em empreender e muita gente dá certo. Muita gente dá certo. Então, eu vejo que nós temos que parar de perder oportunidades. Você é um cara que saiu de Minas para ganhar o seu mundo, vamos dizer assim, e acabou impactando positivamente os seus mercados. Mas o que é as suas origens? O que Minas lhe ensinou sobre a vida? Olha, bastante coisa. Meus pais são do norte de Minas. Então, Minas é uma... existem várias Minas, né? E o que a gente tem muito dali, além daquela proverbial desconfiança, né? Aquele olhar meio distante, a gente tem uma confiança, uma esperança muito grande, um olhar positivo, um olhar para o futuro. E a despeito de uma série de questões aí que possam colocar em risco o andamento das coisas como a gente determina, eu vejo muita coisa positiva em termos de ensino, em termos do legado que fica para a gente, grandes escritores, políticos, né, de outras épocas. E dos seus pais já faleceram? Já faleceram. Deixaram um legado. Certamente. Que eu digo que é a única maneira de a gente continuar vivo mesmo estando morto. Isso aí. Qual é o maior legado que eles lhe deixaram e que você transmite hoje? Não só num âmbito familiar, mas isso excede, inclusive de forma também positiva, e quem convive com você, seja em conselhos empresariais, seja na academia de ensino, bebe um pouco dessa fonte. Com absoluta certeza, a vontade de aprender. E a humildade para reconhecer que todo conhecimento é provisório e incompleto e que a gente está sempre aprendendo, né? Ter essa humildade, dar um passo atrás e estar sempre aberto ao novo é super importante. Eu acho que esse foi o forte legado que eles me deixaram. Isso mais do pai ou mais da mãe? De ambos. A minha mãe era professora primária, né? E o meu pai... Lhe deu aula? Não, minha mãe não. A mim não. Eu tinha uma diferença muito grande em relação aos meus irmãos mais velhos, de idade. Então, ela não chegou a me dar aula, deu aula para alguns dos meus irmãos. E o meu pai, ele era farmacêutico, ele tinha farmácia no norte de Minas. Da época que farmácia era com PH? Isso aí, isso aí. Né? E é um autodidata. É uma pessoa que aprendeu francês porque as bulas de remédio eram em francês. Então ele aprendeu francês, é mesmo? Então assim, aprendeu não fluentemente, mas o suficiente para poder desenrolar, prescrever alguma coisa, né? Uma vez que você tinha na época bulas de remédio em francês, né? Então, quer dizer, são histórias que eu não vivi isso, infelizmente, mas são histórias que eu ouvi muito dentro da minha casa. E tanto ele quanto a minha mãe tinham assim, uma adoração por livros, né? Então, tudo que eu me lembro,
estantes de livros em casa, né? Não era uma biblioteca formal, mas muita coisa, clássicos, muita literatura brasileira, né? Então ali eu gostava muito de Guimarães Rosa. Nossa, desde a época de vestibular, né? O Guimarães Rosa causava pavor em muita gente. Exato. Talvez é por isso que vem uma geração depois que não gostava muito de ler, né? Por causa de tanto que foi forçada ao vestibular. Sem dúvida. A obrigatoriedade. Sem dúvida. Edu, e dentro dessa sua construção de carreira, dentro dessa construção como um adulto mesmo, com suas responsabilidades, seus defeitos e suas potencialidades, você foi se descobrindo, foi aumentando sua consciência e foi tomando decisões. Sim. Qual é aquela decisão que mais você correu risco e não se arrependeu na sua carreira? A minha formação, porque eu sou engenheiro de formação, engenheiro metalurgista, fui aluno da UFMG, e foi um momento em que o Brasil estava saindo daquele período ali de milagre econômico, final dos anos 70, e eu precisava tomar uma decisão. Tinha algumas outras profissões que eu poderia ter seguido, tinham pessoas da família, e eu resolvi fazer engenharia. Depois, durante algum tempo, será que eu tomei o caminho certo, né? Afinal de contas, é um tempo longo ali dentro. Mas, felizmente, eu consegui realmente ter boas oportunidades e trilhar um caminho que eu considero positivo, vencedor. E esse caminho ele foi linear, ou seja, a sua carreira teve um roteiro a seguir, ou foi tendo algumas lombadas, alguns tropeços aí? Quem dera tivesse sido linear, né? Aliás, eu não sei. O que eu acabei de falar aqui agora, eu volto atrás. Porque exatamente por não ter sido linear que a gente... Quando você é estimulado, né? Você é exposto a estímulos diversos, é que você cria, né, a verdadeira resistência. A gente tem falado muito em ter aí uma resistência forte ao impacto, né? Uma resiliência. Então, eu acho que é através disso. Não, eu me formei em engenharia metalúrgica, provavelmente eu iria trabalhar numa indústria siderúrgica, alguma coisa assim, tem muito em Minas, mas acabei indo para a indústria mecânica de origem alemã. E o curioso é que durante o período de faculdade, eu cismei de aprender alemão. Eu fui aprender alemão no Goethe-Institut, em Belo Horizonte. Então eu já tinha aprendido inglês ali o suficiente, eu não queria ser professor, me aprofundar mais. E quando eu me formei, num momento assim muito ruim da economia, eu fui convidado para uma empresa alemã exatamente por falar alemão. E fui para a Alemanha fazer pós-graduação. E fiquei nessa empresa, indústria mecânica, né, durante um bom tempo. Fiz minha carreira lá. Então eu acho que foi realmente não foi algo linear que eu esperava que acontecesse, né? Foi realmente as oportunidades que foram surgindo, eu fui aproveitando as oportunidades, né? Sabendo aproveitá-las. E a cultura alemã? E aí eu posso, né, fazer uma provocação, né? Vem parte aqui do sangue, né? 50% do sangue veio, né, de uma descendência alemã. Meu caro, qual a maior lição? Olha, eu tive várias, na verdade. Um povo que eu respeito muito, que eu admiro bastante e que profissionalmente, embora eu não tenha nenhum vínculo de sangue com a raça alemã, mas eu tenho amigos desde aquela época até hoje. Então, eu acho que existe uma grande transparência, um interesse real, né? Quer dizer, a pessoa pode não se interessar por você, mas a partir do momento que ela se torna seu amigo, aquilo é para valer. Aquilo é uma coisa séria, é coisa de vida, né? Então, eu acho que isso ficou muito forte. O alemão demora a lhe convidar para entrar em casa. Exatamente. Mas, a partir do momento que o faz, confia em você e também não decepcione. É verdade.
É né? isso aí. Eu costumo dizer que a confiança do alemão, assim como para o japonês, é que nem uma taça de cristal. Se quebrar, dá para colar? Dá, até dá. Mas nunca mais fica a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Edu, e dentro dessa sua trajetória, teve gente que lhe decepcionou? Ah, certamente. Por quê? Aumento da sua expectativa ou pura e simples sacanagem, né? As duas coisas. As duas coisas. Mas eu vejo o seguinte, eu acho, certamente as decepções maiores elas vão acontecer quando a gente ainda está numa fase um pouco naive, né? Um pouco ingênua da vida. Muito né? bom. Você tem ali ou amizades verdadeiras ou você já se resolve ali com seus colegas, etc. Mas quando você entra para a profissão, e principalmente lidando com pessoas mais velhas, com pessoas que já têm uma experiência grande, então a gente tem uma tendência maior a ter essas decepções, né? Mas a gente aprende com isso também, né? Você cria resistência, você ao longo da vida vai encontrando o seu caminho. E por outro lado, em alguns casos, algo de verdade, como você falou, uma sacanagem, né? É alguém que está querendo uma posição e te desloca, é alguém que o faz apenas para que você não suba, né? Então isso aconteceu ao longo da minha carreira. Eduardo, dentro dessa jornada, a gente vai passando por vários ciclos e dentro de alguns deles a gente se arrepende. E talvez a gente faria algumas coisas diferentes. Uhum. E dentro dessa construção, se o Eduardo estivesse começando hoje, né, o que na sua carreira, de forma consciente hoje, o que não poderia faltar? O que o jovem, inclusive, não pode estar desatento daqui para frente? Naquele momento da minha vida, a chamada educação continuada, né? Quer dizer, você sair da faculdade, você fazer um mestrado, algo do gênero. Eu fui fazer uma pós-graduação na Alemanha, como eu falei, mas não estava tão completo aqui como está hoje, né? Então você tinha uma distância maior em relação a outros países e que era difícil você conciliar. Quer dizer, ou você seguir uma atividade acadêmica, e aí você poderia fazer um doutorado, alguma coisa assim, mas tinha a dedicação exclusiva, né? Ou então era algo de um valor muito alto que na época não tinha condição de fazer. Hoje a gente vê, por exemplo, muitas bolsas, né? Disponíveis, né? Claro, nada fácil, mas que se você se aplicar e for bem, você consegue para ir para o exterior. Então, hoje tem diversidade, né? Sim, sim. Então é algo que eu teria tido uma satisfação muito grande. Eu fiquei 1 ano na Alemanha, eu gostaria de ter ficado mais tempo. Eu acho que quanto mais tempo a gente ficar no início de carreira, né, e principalmente em culturas diversas, né, a gente aumenta bastante o nosso conhecimento, o nosso repertório. Agora, qual foi o momento de maior insegurança na sua carreira? Foi quando foi para a Alemanha tentando conciliar, né, o estudo com o meio profissional, ou foi em outro momento? Eu tive 2 momentos interessantes na minha carreira. Primeiro, embora não tivesse sido linear, como nós falamos, mas eu fiquei um bom tempo na indústria. Então eu estava tanto a minha formação quanto todo o meu estudo ali foram muito voltados para isso. Chegado num determinado momento da minha carreira, eu fui para o varejo, né? Me tornei diretor de uma multinacional francesa. E esse momento foi o momento que eu falei, será que esse negócio vai dar certo? Porque eu não tinha se eu olhasse pelo retrovisor ali, eu não tinha nenhum antecedente que me desse alguma garantia. E sempre aquela questão, olha, as dinâmicas são diferentes, a indústria de um jeito, varejo de outro e tal. Mas eu resolvi encarar, eu topei o desafio. E não, a coisa acabou acontecendo de maneira satisfatória, correu tudo bem. Fiquei 11 anos, né, até realmente sair da vida executiva. Essa foi a primeira vez?
Ou no caso da empresa francesa já era a segunda situação? Não, esse foi a grande, eu diria, o grande momento de insegurança, né? Ali, em termos de carreira. Em termos de carreira. Qual é o maior legado que você acredita que vai deixar na vida das pessoas? O maior ensinamento? A gente não estava recebendo. A gente ter amizade, né? Conviver com as pessoas, tratar as pessoas bem e eu passo para a família também. O mesmo que eu sou, eu passo para eles. Até negócio assim, pagar alguma coisa. Eu digo, recebeu, paga as dívidas, depois o que sobrar é lucro. Eduardo, onde é que a governança veio acabar caindo, né? Como uma luva, vamos dizer assim, dentro da sua própria jornada? Porque, claro que ela estava no passado, quando talvez não se discutia ainda que aquilo era governança. Exatamente isso. Então, quando a gente fala de governança, a gente imagina já uma estrutura, né, em torno daquilo, de um conselho, etc. Mas, na verdade, você tem vários elementos ali dentro. Quando você desconstrói a governança, coisa que nós fizemos para poder colocar isso para as startups, né, você vê uma série de pontos que fazem parte de um sistema de governança, como, por exemplo, os processos. E eu trabalhei durante muito tempo em indústria mecânica de origem alemã, onde processos eram bem definidos, né? Então, quem faz o quê, quando, e todo aquele fluxograma, aquele acompanhamento. Então, logo cedo, naquela época de ISO 9001, né? Então eu fui gerente da qualidade, implantei a ISO 9001 na empresa. Tudo isso nos leva a uma série de aspectos, que é as responsabilidades, as atribuições, né? Então, tudo aquilo que é como se fosse a base da governança. Então, muito antes de eu começar a refinar isso, né, eu já estava praticando alguns desses aspectos, né? A própria questão ali de um preparar, eu vou fazer uma determinada atividade, então eu tenho que me preparar para ela, e não simplesmente enfrentar de peito aberto. Essas foram questões muito interessantes e eu devo muito isso exatamente à cultura alemã, nesse caso. Quando eu assumi, quando eu entrei para a segunda empresa na minha carreira, eu fui convidado para ser CEO de uma empresa alemã, né, da subsidiária dela no Brasil. E eu comecei a participar, eu fazia parte do conselho da empresa, como CEO, né? Então, isso era uma época ainda, não existia ainda certificação para conselheiro, etc. Então, na verdade, eu aprendi muito com os próprios alemães, fazendo algumas formações específicas, né? Então, falando alguma coisa ali sobre a parte legal, a parte financeira, a leitura que um conselheiro deveria fazer e tal. Então, eu segui essa parte aí. Posteriormente, junto à empresa francesa de varejo, também participando de conselhos e de outras empresas também, inclusive startups, né? Então, foi como eu entrei, foi como eu passei a trazer a governança como algo muito importante, como uma orientação, não só profissional, orientação de vida, né? Então, a gente pensa ali, não cumprimento de leis, compliance, etc. Acho que isso é o básico, né? Mas você tem aspectos muito mais importantes de fazer um planejamento voltado para o futuro, ter ali uma distribuição de cenários. Eu acho que isso são aspectos importantes e que a gente, ao praticar, vê os bons resultados. Eu costumo dizer que se nessa altura do campeonato a gente tem que discutir ESG, quer dizer que muita coisa em termos de modelo, né, de desenvolvimento econômico, a gente fez errado. Com certeza. Meu caro, se a gente ainda tem que falar disso, neste momento é que...
E aqui eu não consigo ver como ter o E e o S sem o G. Sim, muito eu difícil. Concordo com você plenamente. Porque senão vira-se o greenwashing ou a bandeira no LinkedIn, muitas vezes empresas publicando, onde apenas o descarte ou o processo de seletivo de lixos e separação de materiais, considerando isso como estamos praticando SG, como esses dias eu vi num shopping. Opa, pois é isso. Eu concordo plenamente. Existe todo um cuidado. Quando a gente fala assim, ó, o G vem antes do E e do S, muitas vezes há uma interpretação errônea de que a gente está falando sobre a importância. Não, é a cronologia. E também não é a questão do manual da governança. Isso. Não quer dizer que você, com outro negócio menor, não possa aplicar o E e o S. Exatamente. Mas é a questão cronológica, exatamente, meu caro. Exatamente. Então, ao fazer, eu costumo falar o seguinte: se fazer o certo custa caro, nós já temos um problema. Né? Então, assim, é algo que você deve se preocupar em fazer esse certo dentro daquilo que você já faz. Quer dizer, você tem que... Porque é certo. Porque é certo, exatamente. Mesmo que ninguém esteja fazendo. Mesmo que ninguém esteja olhando. Exatamente. Né? Exatamente. E a agonia, né, que me traz é muito essa questão no sentido de até onde o ESG ele vai deixar dessa superficialidade para atingir uma profundidade. Porque o que me incomoda também, Eduardo, é se o ESG não está virando o que foi o bug do milênio para venda de consultorias. Porque era típico, até hoje eu estou, né, há alguns anos teve o tal do bug do milênio e até hoje eu estou esperando ele acontecer. Mas teve muita gente que botou dinheiro no bolso por causa disso. Exatamente. E agora eu vejo muita fumaça no mercado do ESG, se tornou isso um mercado, mas ainda pouca efetividade ou pouca execução, verificação, reajuste e um PDCA surgindo, uma própria reciclagem desse próprio ESG. Eu vejo ainda muito greenwashing e pouca atitude. Efetividade. Eu concordo plenamente, é o que a gente mais vê. Tivemos casos aí esse ano, não vou mencionar, mas alguns escândalos corporativos, né, que claramente tinham ali um faço, mas quando você vai olhar, não está sendo feito. Né? Então, existe muito disso. Eu vejo que, infelizmente, é claro que a conscientização ela é absolutamente importante. E eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que estar o tempo todo falando sobre isso. Como algumas pessoas falam, evangelizando, né? Acho que a gente tem que estar sempre pregando esses pontos. Mas o que eu vejo é que isso vai acontecer mais pela força do que pela visão. Então, o que vai acabar acontecendo... Agora, por exemplo, a CVM acabou de publicar uma instrução normativa a esse respeito. No início, vai ser uma orientação. Daqui a algum tempo, começam a apertar um pouco aquilo ali e começam a cobrar. E o enforcement, né, a efetividade na fiscalização, na cobrança e na penalização, isso vai acabar sendo importante para que a coisa aconteça. Mas é lamentável que tenha que ser assim. Pelo medo. Pelo medo. E a minha questão também que eu trago aqui para a mesa é até quando o ESG, ou a verificação disso, terá sua rastreabilidade para chegar no CPF. Porque aí é um outro vespeiro que eu acho que pouca gente vai sobrar. Um dever fiduciário, né? Porque eu vejo vários ilustres falando sobre ESG no LinkedIn. Uhum. Só que muitas figurinhas têm a casa em cima do mangue em área de proteção. Ou atitudes que a gente sabe que, tipo,
aquilo ali não significa, não representa os dizeres, né? A lavagem que este profissional, se assim pode se dizer, está trazendo para a rede. Qual é a evolução, Edu, que você acredita que vai acontecer dentro do próprio mercado de ESG daqui para frente? Olha, em primeiro lugar, hoje mesmo eu estive numa conversa sobre esse tema e algumas pessoas do mercado financeiro trouxeram o ponto, olha, a coisa aqui ainda não está como é no exterior. Quando a gente fala de BlackRock, falamos de, né, Larry Fink, etc. e tal, então sempre surge esse tema, né? Porque ali você tem um ativismo real por resultados econômicos de longo prazo e socioambientais, né? Então, o que você está fazendo de fato? Aqui a gente tem um pouco, tem essa questão, mas acho que falta ainda realmente um enforcement. Existe o aspecto tanto do ponto de vista de exemplo. Então nós tivemos agora no Bot Summit a presença do Guido Rappe, que é o fundador e CEO da Bot Partners, com sede na Alemanha, onde ele trouxe um conceito muito interessante. Enquanto nós estamos preocupados com a próxima geração, estamos, vírgula, né? Quer dizer, a gente está falando que agora exatamente isso, deveríamos estar. Eles estão falando da outra geração, ou seja, ele já pensa no neto, ele não pensa no filho. Porque o neto muitas vezes tem mais do avô do que do próprio pai. Por aí. E ele pensa também, de uma forma altruística, né, eu diria assim, no descendente do outro, não apenas no dele. Então ele trouxe vários exemplos que ilustram bem esse ponto. E que é um tema. Quando a gente observa que várias coisas chegam aqui, por exemplo, a LGPD chegou aqui depois de ter sido lançada na Europa, né? Então, a partir daí pegou, digamos assim. Então, eu acho que muita coisa vai acontecer a partir disso. Mas, infelizmente, eu estou bem convencido de que isso vai passar exatamente por essa questão do enforcement, da penalização, muito antes da conscientização, o que é uma pena, né? Vai na marra, vai goela abaixo, para depois vir a cultura. Exatamente. Porque não tem volta. Não dá para pensar num futuro com temperaturas elevadas. E esse é o nosso país, né, Eduardo? Porque a gente está num país que é dos poucos lugares que eu morei no mundo onde a gente continua ouvindo. Essa lei aí não vai pegar. Exato. Caramba, mas como assim não vai pegar? Se é lei, né? Desde a minha adolescência, quando comecei a entender um pouco mais, mas como assim lei que não vai pegar? Que não vai pegar. Caramba, e há algumas décadas eu escuto isso. E dentro disso eu venho para outro vespeiro. A gente só está tocando em locais onde é que tem lá alguém que está pronto para picar aqui com esses temas. E este tema se chama a própria governança, que inclusive deu tema para essa obra aqui que eu tenho em mãos, né? Vou botar aqui até na minha câmera específica aqui, tá? Seu novo livro. Dá para implementar a governança? Ou vou fazer o contrário? Tem como uma PME, uma pequena e média empresa, beber da governança? Ah, sim. E o interessante é que nós fizemos essa metodologia, né, que deu origem ao livro, e que nós chamamos de Lean Governance, por causa da Lean Startup, né? Então, o conceito que o Eric Ries trouxe para a gente, quando ele descreveu o movimento ali das startups, do qual ele participou bastante. O Eric é o da Startup Enxuta? Startup Enxuta. Isso, exatamente, né? Então, ele traz ali o seguinte, que na definição dele, a startup é uma instituição humana para produzir produtos e serviços em um ambiente de grande incerteza. Então, quando a gente pega essa frasezinha ali e separa, quer dizer, o fato de ser
uma instituição humana. O fato de ter, de produzir produtos e serviços, qualquer uma outra faz isso. Então, qual é o grande diferencial? Exatamente a extrema incerteza. E a gente acaba vendo em uma série de estudos, mundialmente falando, mas aqui dentro do Brasil também, bons estudos feitos aqui, o tanto de, falando inicialmente de startup, o tanto de startup que fracassa. E aí quando você começa a olhar, elas fracassam por alguns motivos que poderiam ser evitados se você tivesse ali o que a gente chama de governança. Eu trago agora aí também as PMEs, né? As pequenas e médias empresas. Por quê? Porque a reação, as objeções são as mesmas. Quando você vai falar de governança, você sempre tem ali, não, isso é caro, isso engessa, burocratiza. Então, nós nos especializamos em tirar essas objeções, mas acima de tudo, em tentar tirar um pouco essa questão. Por isso que a gente chama de lean governance, quer dizer, governança enxuta, fazendo uma paródia aí com a startup enxuta, no sentido de que os elementos, eles são diferentes para cada fase. Então, não significa que eu vou entrar numa empresa pequena e colocar um plano estratégico de 10 anos para ela. Não é isso. Você só vai ter uma certeza que aquilo está errado. Está errado, sem dúvida. Já que a planilha aceita tudo. Exato. Não, você vai chegar ali numa empresa pequena e fazer um plano de cargos e salários, um plano de atração e retenção de talentos, um plano de stock options. Isso é absolutamente ridículo. Você vai estar gastando muito dinheiro no momento que você não precisa gastar aquele dinheiro e que, por outro lado, você precisa daquele recurso para outras coisas mais prementes. E vai causar entropia porque cria uma falsa expectativa em todo mundo. Exato, exato. Uma cobrança gigantesca. Muito bom. Né? Uma cobrança enorme. As pessoas não vão conseguir atingir aqueles objetivos, vão acabar se frustrando desnecessariamente. Então, o que a gente propõe é exatamente respeitar a fase e implantar essa governança de uma forma proporcional. Vou te dar um exemplo. Quando 2 ou 3 sócios sentam numa mesa de bar e começam a rascunhar num guardanapo um projeto de uma empresa que eles estão querendo montar, naquele momento um fala assim, eu tenho como aportar tantos reais, o outro fala assim, eu tenho como trabalhar tantas horas, o outro fala assim, não, eu só posso à noite porque eu trabalho de dia e tal. Um é voltado para o marketing, o outro é voltado para o desenvolvimento de software, etc. Nesse momento, você tem ali uma diversidade de participações, né, de formas de participar da sociedade, sendo que você não tem sequer um CNPJ ainda, mas você já tem uma sociedade. Esse reconhecimento de que você já deve pegar aquilo e criar um acordo de fundadores, mesmo que seja num rascunho, já é importante. Uma outra coisa importantíssima, propósito. Para que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo? Então, desde o primeiro momento, porque isso vai te iluminar lá na frente. Quando você for se comunicar com o mercado, seja com o investidor, seja com o cliente, seja com uma entidade de classe, você vai fazer aquilo à luz do propósito. Você vai saber com quem você pode se associar ou não. Você sabe com quem que você pode trabalhar ou não. Então a gente vê muita coisa acontecendo quando você terceiriza. Aquele acordo inicial de fundadores, quando você transforma a empresa, quando você realmente formaliza juridicamente a empresa, ele vai se transformar num acordo de cotistas. Né? Quando entram investidores ali, você talvez tenha que transformar num acordo de acionistas, transformar a empresa numa SA e passar a colocar, não cotas, mas ações. A partir daquele momento, você tem uma harmonização dos diversos atores que começam a entrar ali com capital. Né? Da mesma forma, a prestação de conta. Num primeiro momento, você tem ali quase que um dinheiro, uma atitude benevolente, família, amigos e tal, colocando algum dinheiro, apostando em você. Daí a pouco você tem investidor anjo. Daqui a pouco, mais adiante, você tem um venture capital
investindo. Então, as abordagens são diferentes. Então, é isso que a gente fala. Então, vamos fazer isso de maneira proporcional. Proporcional em que sentido? Vamos harmonizar, de um lado, a capacidade ágil, né, de tomada de decisões e enxuta, e do outro lado, controles mínimos para mitigar riscos. Então, mínimos no sentido de vamos fazer o que é necessário nesse momento. Lá na frente a gente vai apertando, né, à medida que nós formos crescendo. Hoje a gente tem uma movimentação muito grande na área de formação de conselhos. Sim. E temos também uma certa previsibilidade de uma alavancagem de conselhos também em PMEs, pequenas e médias empresas. Por outro lado, a gente vê uma intenção de startups buscar a implementação de conselhos, mas muitas fazem isso talvez pelo desconhecimento e agem numa atitude mais de moda do que de fato, né, algo que lhe gera sustentabilidade. O livro aqui fala como levar sua startup ao futuro. Sim. Mas tem startup que não está preparada para receber um conselheiro ou um conselho ainda. Perfeito. Quais são elas? Bom, primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre isso que você acabou de dizer, que é super importante. Você tem dois movimentos na governança. Um movimento que a gente chama de fora para dentro e o movimento de dentro para fora. Mais ou menos como se eu falasse o seguinte, olha, na cabeça do empreendedor, ele ou tem a visão ou sente o calor. Esse caso do sentir o calor, ou seja, de fora para dentro, é o mais comum, é 90% dos casos ou mais. Do que nós estamos falando? Quando a empresa está diante de um evento de liquidez, está diante de uma sucessão, está diante de um processo de M&A, uma fusão ou aquisição, está diante de uma internacionalização, enfim, processos que vão mexer muito com a empresa e que do outro lado vai ter alguma entidade mais estruturada. As startups, de um modo geral, a gente diz que quando elas estão diante de uma série A, série B, é quando elas procuram a governança. Por quê? Porque o investidor, geralmente um VC estruturado, hoje em dia, né, no passado, não, há relativamente pouco tempo, isso não acontecia com tanta frequência, mas hoje acontece com bastante frequência. Ele chega e fala assim, tá bom, eu aporto capital na sua empresa, mas eu quero ter um assento no conselho, porque eu quero ver o que está sendo feito com o meu dinheiro, eu quero acompanhar isso aí. Nesse momento, a startup fala assim, mas como? Eu não tenho um conselho, então ela vai buscar, né? Então, esse é o de fora para dentro. O outro, que é o mais deveria acontecer, é ela estar convencida. A minha chama interna reflete num incêndio. Isso. E eu devasto, no sentido positivo, o meu mercado. Exatamente. Então, eu vejo benefício, eu vejo aspectos positivos em ter uma estrutura de governança, qualquer que seja ela, né? Então, nesse momento, ela está sendo essa que a gente chama a verdadeira governança. Tudo bem, a partir do momento em que eu sou obrigado a fazer, desde que eu faça a coisa da melhor maneira. Já que eu tenho que contratar que formar um conselho, então que eu forme também a empresa para receber o conselho, né? Começa por aí. Então, isso tem acontecido. Então, nas nossas formações e certificações, em todas as turmas... Na Board Academy? Da Board Academy, nós temos pessoas, empresários, que eles estão ali não porque eles querem se tornar conselheiros de alguma empresa, mas porque eles querem formar o seu conselho. E eles querem entender como é que é isso. Esse é o movimento de dentro para fora. Esse é o movimento de dentro para fora. Agora, onde é que o executivo ou empresário que está buscando a formação de conselheiro está mais errando? É na criação da expectativa? Ou seja, que apenas a formação é o que vai ser a porta de entrada para esse mercado? Ainda tem gente ainda com essa expectativa? É esse o maior erro?
ou estão cometendo outros dentro desse processo? Olha, Dal Bosco, eu vejo que esse realmente é o principal erro. Eles têm que buscar, claro, o conhecimento. E Sim. ali vocês estão numa comunidade que tem esse compartilhamento. E isso é espetacular. Exato. Mas ele parece aquele autor de livro que escreve e deposita na editora, que a editora que venda, e eu não preciso fazer mais nada a respeito daquilo. Tipo isso. Eu vejo uma similaridade muito grande entre lançamento de livro e hoje a formação de conselho. Ele delarga para vocês a responsabilidade, tipo, fiz, paguei, encontre-me um conselho. Eu vou exagerar até um pouco aqui. É o cara que reza um Pai Nosso todo dia e acha que vai para o céu, né? Não é porque você ora que você tem fé. Não é, né? Você tem que praticar, né? Na verdade, tem como é que é atribuído a São Francisco de Assis, pregue sempre o evangelho, se preciso use palavras, né? Então, ou seja, dê o exemplo, né? Nada mais do que isso. E a gente vê várias pessoas que fazem as formações, fazem aquilo ali, dá a impressão de que elas estão pagando ali para fazer a formação, mas dá a impressão que elas estão fazendo ali um favor para alguém, né? Tipo assim, só cumprir a tabela. Ok, Exato. Esse ano a minha meta era fazer formação de conselheiro, ok, agora eu sento aqui e fico esperando. Vou ficar esperando. E, cara, não vai acontecer, não vai acontecer. Ótima frase aquela ali. É de São Francisco? É atribuída a ele, né? Então, assim... Mas é ótima frase. Acho que se encaixa, é uma luva. Né? É uma luva dentro desse processo. Então, tem várias coisas que eu preciso fazer para isso. Então, a gente faz algumas visitas a empresas. Tenho visto pelas redes sociais, que bacana, Edu. Isso. E onde nós temos exatamente o empresário que implantou o de dentro para fora, né? Quer dizer, ele entendeu que aquele negócio é importante para ele e ele gosta de falar, ele gosta de participar, gosta de receber gente para poder colocar aquilo ali. E ele é o primeiro a virar ali e falar o seguinte: escuta, aqui na Alameda Santos nós temos mais de 10 mil CNPJs. Você quer ser um conselheiro? Bate na porta daquele restaurante ali e fala assim: escuta, deixa eu ser seu conselheiro. E ele vai contar uma história de que ele fez isso em uma empresa, em uma pizzaria. Ele se ofereceu e não foi da primeira vez que ele foi aceito. O cara não precisava disso. Ele é empresário. Mas ele acreditava que ele podia ajudar. Ele fez uma primeira vez, fez uma segunda, e um belo dia a pessoa pegou para vencer um pouco ali a desconfiança e o trouxe, né? E ele entrou e fez um belo trabalho lá, né? Então, esses pontos são importantes para mostrar para as pessoas. Olha, você tem que... Por exemplo, nós forçamos bastante até para que as pessoas publiquem no LinkedIn. Por quê? Porque o LinkedIn é a rede social por excelência dos conselheiros. É onde a gente vê publicações frequentes de pessoas que participam dos conselhos de empresa. E é importante que muitas vezes você pega ali uma pessoa, um participante, que não tem nenhum o LinkedIn atualizado. Você sabe disso? Você fez essa provocação uma vez, né, no encontro nosso, eu achei espetacular. O cara não existe. Era que nem há 10, 15 anos a pessoa falava, não tem Facebook, então você não existe pelo mundo. Existe. E não ter LinkedIn hoje, cada vez mais é inadmissível dentro desse processo. A não ser que o cara nasceu em berço de ouro e tá nem aí, tá com a vida ganha. Né? Exatamente. Mas a gente não, Edu. Não. Então... E mesmo que se fosse o nosso perfil, a gente está todo instante querendo gerar valor e compartilhar. Exato. E hoje eu digo que quem mais compartilha é quem mais cresce, inclusive o executivo e o conselheiro. Só que nós viemos de gerações baby boomers X e Y, onde o compartilhar, o dar, não existia. Isso. A informação, aqui de informação era rei. Exato. E a gente não foi educado a dividir. A gente vem de gerações que eram ultra competitivas. E quando a gente fala que o cara tem que estar lá, não apenas dizendo, olha aqui meu certificado, olha aqui o que eu me formei, olha aqui mais uma conquista minha, mas sim ajudando a educar e subir o nível de mercado, muitos ainda acham um absurdo. Exatamente. O Dal Bosco, a minha formação, desde o início da minha carreira, eu trabalhei com inovação. Por quê?
A inovação era quando você trabalha com, desde o início, indústria mecânica de bens de consumo sob encomenda, você acaba tendo que se diferenciar tecnologicamente o tempo todo do seu concorrente, da sua concorrência. Só que naquele momento, a concorrência, ela te forçava a fazer a inovação, mas aquilo era uma inovação fechada. É o tempo dos segredos industriais, né? Então, é o que a gente vê hoje aí falando, a Coca-Cola tem a fórmula secreta dela, etc. e tal, mas na época era tudo secreto. E quando a gente pega e transpõe hoje para um Vale do Silício, onde você senta na mesma mesa do café, em Cupertino, né, em Palo Alto, com seu concorrente, entre aspas, e as pessoas compartilham muito, porque sabem que todo mundo sobe junto dentro da régua. Junto. Exato. É uma outra cultura. Trabalhar com a inovação aberta é outra coisa, né? É uma mudança de paradigma, né? Então, isso para mim, 15 anos atrás, quando eu tive que começar a trabalhar com startups, mas ainda diante de um incumbente, né? Naquele momento eu estava como diretor de uma empresa tradicional, mas já começando a querer trazer as startups para resolver pequenas dores ali. Então, nesse primeiro momento, foi um choque realmente entender que estava todo mundo trabalhando ali dentro, todo mundo sabia o que o outro estava fazendo, todo mundo compartilhando. Então, tinha um desenvolvedor de um lado que vinha ajudar a startup de cá, né? Louco, né? E o que é mais interessante, você selecionava a startup, ela tinha uma solução bacana, esse negócio vai curar minha dor. Você colocava ela lá dentro, a coisa não acontecia. Por quê? Porque não é ele que vai subir para conversar com uma empresa tradicional, uma corporação. Ele não vai conseguir, ele não tem essa capacidade. A corporação, a pessoa, o representante é que tem que descer para conversar com a startup. Cultura corporativa é top-down, não é bottom-up. E como dizia Peter Drucker, o pai da administração moderna, a cultura corporativa, né, come a estratégia já no café da manhã. Isso aí. Né? Então, assim, até você entender isso, né? Eu vi várias empresas de grande porte, multinacionais, abandonando seus projetos, porque não, esse negócio não funciona. Então, assim, ele decretava que não funciona, mas por quê? Porque ele não teve aquela visão de falar o seguinte, olha, vamos relativizar isso aqui. Eu é que tenho que descer, não é ele que vai subir. Ou quando queria, talvez, inovar, criava spin-off e mesmo assim matava spin-off. Exato. Porque é a mesma história daquele fundador que não passa o bastão e muitas vezes, em vez de deixar depois o filho ou o neto realmente subirem dentro dessa jornada, né, você continua matando aquilo por meio da sua própria cultura de ineficácia. Exatamente, exatamente. Você mantém aquela cultura, você não abre mão dela, mesmo que ela seja corrosiva. Edu, essa conversa espetacular e dá algumas enciclopédias digitais hoje em dia, ou muitos artigos no LinkedIn, pelo menos, para pelo menos estimular quem esteve nos acompanhando até agora. Para a gente fechar, eu vou querer o seguinte, que você dê uma dica. Existe algum livro que mudou a sua vida? Ah, sim, existem vários. Mas posso pedir que escolhe um, por gentileza. E aí na sua câmera fechada, logo aqui à minha esquerda, dá essa dica para o pessoal em casa e talvez vão se sentir estimulados a comprar? Não vale esse livro fera aqui, porque esse aqui a gente já citou e é a leitura obrigatória, né, de quem está em casa. Inclusive, a gente vai colocar aqui na descrição desse conteúdo como as pessoas podem também adquirir a sua mais recente obra. Inclusive, a apresentação do nosso amigo Farias Souza. Isso. Agora, qual o livro que gerou talvez uma reflexão na sua vida? Uma reflexão muito grande foi o Cisne Negro, do Nassim Taleb,
que mostrava exatamente essa questão ali dos acontecimentos inesperados. A gente fala muito sobre a incerteza extrema. E dentro disso estão esses acontecimentos que ocorrem completamente fora da curva, são totalmente inesperados, né? Depois ele fala também, ele vem com outro, que é o antifrágil, e dá uma sequência mostrando até mesmo que existem empresas que não só não sofrem quando estão diante de uma crise, mas elas se fortalecem, né? Isso são questões extremamente interessantes, importantes, e que eu recomendo sempre bastante, né? Então eu sempre levo comigo esses ensinamentos do Taleb.